Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. O Flamengo está perto de acertar com o diretor português José Boto. Os meninos trouxeram aqui informações sobre ele ontem, falaram sobre ele. Embora pouco conhecido aqui no Brasil, ele foi responsável por revelar grandes jogadores no futebol. E a gente preparou uma reportagem que explica isso melhor para vocês também entenderem um pouco mais do José Boto. Rodolfo. Um dos nomes que mais os rubro-negros têm ouvido nessa semana é de José Boto. Uma das prioridades do novo presidente Luiz Eduardo Bap é contratar um diretor. E embora Boto não tenha trabalhado no Brasil ainda, já tinha um olhar especial para o país. O diretor técnico português ganhou projeção pelo trabalho realizado no Benfica, como chefe do departamento de scout e depois como diretor esportivo. Admirador do futebol sul-americano, ele trabalhou com diversos brasileiros na carreira e também foi responsável por indicar nomes de jogadores que ganharam destaque e foram valorizados no mercado. Um dos achados de Boto foi o goleiro Ederson. Ele foi dispensado pelo São Paulo, chegou de graça ao Benfica em 2010 e foi vendido em 2017 ao Manchester City por 40 milhões de euros. Além dele, o rubro-negro Davi Luiz. Na ocasião, ele estava no Vitória, quando foi contratado pelo Benfica em 2007 e em 2011 vendido ao Chelsea por 22 milhões de euros. José Boto também encontrou o argentino Di Maria. Ele jogava no Rosário Central da Argentina quando foi comprado pelo Benfica em 2010 e então vendido ao Real Madrid por 25 milhões de euros. A previsão é que José Boto chegue ao Rio depois do Natal e terá a oportunidade de trabalhar pela primeira vez no país. E quem sabe, ter a chance de encontrar mais nomes de sucessos por aí. Vai participando com a gente, manda aí no nosso Twitter, hashtag SBT Esportivo, qual foi a melhor dança? O que você falou na nossa estratégia da dança, Vene Casagrande? É o famoso 4-4-2. 2 pra lá, 2 pra cá, sempre dá certo. Não sabe dançar? 2 pra lá, 2 pra cá. Olha aqui, você aí pode tentar adivinhar qual é o destino das férias de Lucas Pedrosa. Segunda, o homem já não tá mais aqui, tá de férias. Ele já deu uma pista pra Nordeste. Nordeste. Qual será a região? O pessoal tá falando que você vai pra Grécia pegar o grego lá e trazer pro Brasil. Não, ele vai pra de férias, gente. Quem dera se eu fosse pra Grécia. Ô, Vene Casagrande, fala comigo mais sobre esse personagem que é o José Boto, que o Flamengo que tá conversando. Avançou alguma coisa na negociação ou tá tudo igual? Com o José Boto? Já tá certo. Tudo certo. A questão é o seguinte, o Bap ele não pode anunciar até porque ele ainda está empregado. Nesse momento ele pertence a um clube croata, ele vai finalizar o trabalho nesse clube croata, se eu não me engano no dia 21, será o último dia dele nessa equipe, e após o Natal ele chega aqui ao Brasil. Ele já vem conversando com o técnico Felipe Luiz, inclusive ele pegou referências sobre o Flamengo com o Jorge Jesus, que é uma pessoa que ele conhece bastante também, é um cara que tem muito conhecimento no futebol. Inclusive, nessas conversas com o Bap e também com o técnico Felipe Luiz, ele já identificou o que ele precisa melhorar o mais rápido possível, que é o departamento de scout, o departamento de análise, e ele quer alinhar ainda mais o time profissional com a categoria de base. Ele quer fazer esse trabalho ser um pouco, melhorar a sintonia, digamos assim. Se essa é a palavra correta, talvez seja sintonia, ter mais sintonia com o time profissional e também a categoria de base. Então ele já vem conversando com o técnico Felipe Luiz, inclusive sobre reforços. Ele vem analisando também o atual elenco. Ele acha que precisa melhorar os jogadores de ponta. Na visão do técnico José Boto, hoje o que tem à disposição do técnico Felipe Luiz são jogadores com as mesmas características, ou seja, ele quer pontas com características diferentes para poder dar mais possibilidade ao técnico Felipe Luiz de fazer mudanças, não ficar preso a um esquema tático. Quer contratar, obviamente, um centroavante para a vaga do Gabigol, que está de saída, e o Pedro ainda é uma incógnita de quando voltará e como voltará, e também o setor defensivo. Então ele já identificou as prioridades, corre contra o tempo para isso, estava tentando a contratação do JP Sampaio junto ao Palmeiras, infelizmente não conseguiu, porque seria um baita acerto do Flamengo, mas agora já está buscando no mercado um plano B. Mas entre José Boto e Flamengo, está tudo acertado, ele já vem trabalhando em prol do Flamengo, conversando com o Bap, com o técnico Felipe Luiz também. E essa mudança é clássica em Lucas Pedrosa? Começa a identificar os personagens, porque o que a gente vê muito no Brasil você tem um elenco bom, você tem até dinheiro, mas você tem 5 caras que fazem a mesma coisa e aí você tem uma lacuna que não tem um jogador que está na mesma prateleira dos demais. Então, assim, essa é uma organização de contratação que pode parecer óbvia,
mas ela nem sempre é executada no Brasil, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que você ter o Felipe Luiz ao lado, um cara que conhece completamente o elenco do Flamengo, não só para a integração da base com o profissional, porque o Felipe Luiz vai conseguir fazer isso melhor do que ninguém, treinou o Sub-17, treinou o Sub-20 e vai conseguir dentro do profissional implantar seu estilo de jogo, que é ofensivo, que é o DNA do Flamengo, mas esse preenchimento de lacunas, ele tem muito a ver com as peças que o Flamengo vem perdendo também. Você perde um Gabigol, você perde um atacante mais móvel, diferentemente do Pedro, que é um cara que tem muita qualidade, é um craque, mas ele tem aquela característica de centroavante, que consegue sair da área, mas faz mais gol, é um cara mais preso ali como camisa 9. O Gabigol não, o Gabigol já é um cara que consegue fazer facão, já é um cara que ataca espaço. Na ponta, eu não sei se eu tenho essa impressão. Eu acho que talvez falte um pouco de profundidade na ponta direita. Porque hoje, na minha visão, tem o Luiz Araújo, o Gonzalo Pato também pode fazer aquela função, mas o Felipe Luiz tem utilizado ele mais como um segundo atacante do que qualquer outra coisa. Então, assim, talvez seja essa ponta direita. Na ponta esquerda tem o Bruno Henrique e tem o Everton Cebolinha. Não considero jogadores da mesma característica. Tem o Michael também, né? O Michael também. Talvez eu discorde dessa análise do João Boto, do José Boto, assim. E, obviamente, pelo amor de Deus, né? Ele entende 1000 vezes mais de futebol do que eu. Mas nem sempre sobre esses personagens. Porque a gente também tem que a gente conhece ele muito mais do que ele, né? A gente está mergulhado nesse cenário do futebol carioca. Exatamente. Tem tanto tempo. Exatamente. O centroavante, eu concordo plenamente. O Flamengo tem que contratar. Inclusive, na época que o Gabigol teve o doping, que o Pedro se machucou, eu falei, cara, deveria ter contratado nessa janela, porque pro ano que vem isso vai ser um problema. Agora, nas pontas em si, eu não consigo ver essa falta de profundidade no elenco do Flamengo, não. Olha, não, bota aqui. O Lucas Pedrosa, depois de ganhar um brasileiro e uma Libertadores, eu tenho que ler isso. Pra quem não pode ver, eu conto. Um internauta, nosso telespectador, que deve assistir a gente aqui, tá acostumado com o clubismo e sabe que pode zoar, o Matheus mandou: espero que esse Boto não seja igual ao Botafogo. Sobe, faz gracinha e desce. Eu nunca me senti tão segura pra rir dessa frase. Eu vou defender o internauta. É porque ele esqueceu de falar no Mundial. Ah, tá bom, beleza. Porque no Mundial foi isso. Não é isso, Matheus? Ele vai responder. Que nem você também fez no último Mundial que você participou. Não, eu ganhei o prêmio e bati de frente com o Liverpool. Não, eu tô falando do último Mundial. Você foi eliminado. Esse aí eu apaguei pelo Al-Hilal. Bobeira. Olha aí, depois de 8 anos fora dos gramados, o Adriano Imperador vai ter oficialmente a sua despedida, gente. A partida acontece nesse domingo, 5 horas da tarde, com a presença de ex-companheiros, convidados especiais como Zico, Romário. E a última batalha do Imperador, como está sendo chamada, será entre Flamengo e os astros que atuaram ao lado dele na Itália. Ele é um grande personagem que eu falo para vocês sobre a nostalgia e o que ela contamina a gente no futebol. Às vezes a gente tem dificuldade de botar no alto o hoje, porque a gente é nostálgico. E eu falo isso de cadeira, os meninos sabem que eu sou muito nostálgica, principalmente falando de futebol. Eu amo futebol antigo, eu adoro ler sobre, enfim, o que eu vivi também. Mas esse cara aqui, enquanto jogava, Lucas Pedrosa, todo mundo, ele dificilmente, talvez pra torcida, talvez não, com certeza pra torcida do Flamengo e a galera lá da Europa. Mas aqui no Brasil, o pessoal ria das coisas que aconteciam, eram coisas, né, e falava, meu Deus, olha esse cara. E depois que ele parou, ele virou absolutamente um ícone para todos os torcedores brasileiros, principalmente a gente que é carioca, que a gente gosta de levar a vida dessa forma maneira. Sim. Como o Adriano Imperador, ele virou um queridinho dos torcedores, ô Lucas Pedrosa. É porque o Adriano, ele era julgado por ser um cara que vem de favela, por ser um cara que tem comportamentos que muitas vezes causavam estranheza para as pessoas, mas na verdade ele só estava sendo ele mesmo. Ele só estava sendo um cara que foi criado sim na favela, que tem orgulho de ser favelado. E as pessoas criticavam Exatamente, muito, né? As pessoas tinham preconceito por ele ser favelado, o que é um absurdo. E muito pelo contrário, o Adriano era um cara que tinha um sucesso enorme na carreira. Quem não vai se lembrar do gol dele contra a Argentina na final da Copa América, e da Copa das Confederações, se eu não me engano, onde ele consegue fazer o Brasil inteiro 2004, vibrar com né? aquilo ali. E no Flamengo ele foi um cara extremamente importante, porque ele é campeão brasileiro. E na Itália, gente, acho que a gente não tem a noção. Na Itália, ele é encarado realmente como o imperador, como ídolo. Ele jogou no Parma, jogou na Internazionale de Milão, e as pessoas
idolatram o Adriano mais até do que aqui no futebol brasileiro. Porque assim, a idolatria do torcedor do Flamengo é natural. Depois ele virou esse personagem da resenha, o Didico e tudo mais. Mas que assim, ganhou tudo aqui no Brasil. Tudo. A carreira dele é maravilhosa. E ele não tem culpa alguma. Eu sou favelado. Que bom que ele é favelado, que ele tem orgulho das raízes dele, que ele vai lá na favela, que ele aproveita a vida dele e ganhou tudo no futebol. Fora que ele sempre fala sobre a perda do pai dele, né? Que foi um momento muito delicado pra ele. Mas jogador de seleção brasileira, Flamengo, Internacional de Milão, o Adriano não deve nada em carreira pra ninguém. É um cara espetacular. Mas eu acho que hoje, vocês concordam comigo? Hoje é muito mais leve a relação do torcedor com o Adriano, né? O torcedor do Flamengo sempre tratou o Adriano como ídolo. Isso. Eu acho que o torcedor do Flamengo eu tirei do Flamengo. O torcedor do Flamengo nunca, entre aspas, menosprezou a história do Adriano. Muito pelo contrário. Eu sou suspeito. O Adriano, pra mim, é muito ídolo porque ele me deu, entre aspas, junto com o Petkovic na ocasião, uma alegria absurda em 2009. Eu tava no Maracanã, naquele jogo contra o Grêmio. Eu sou, assim, apaixonado pelo Adriano. E eu concordo com vocês que, em determinado momento, ele sofreu muito preconceito pelo estilo de vida dele. Óbvio que, em determinado momento, ele não era atleta. A gente sabia disso. Mas as pessoas extrapolavam um pouco a crítica por conta dele viver, nesse caso, eu sou da favela mesmo, e muita gente tinha preconceito em relação a isso. Mas, na boa, assim, quem não considera o Adriano ídolo, o torcedor do Flamengo, vive em outro mundo. Eu acho que ele é um ídolo brasileiro. Ele é ídolo brasileiro, Eu acho que ele é um ídolo brasileiro. E outra, eu bato mais palma ainda. Eu acho que muito... Aí que eu vou dizer que, furando a bolha do futebol, um ídolo brasileiro que tem orgulho da sua cultura, que tem orgulho de onde ele veio e não sai de lá, inclusive, porque ama estar dentro da sua gente, com as suas pessoas. Eu fico até arrepiada de falar, porque assim, eu acho muito bonito esse lado do Adriano e de que ele não perde a humildade dele, ele não perde o jeito que ele tem de viver. Então, acho assim que esse olhar do ídolo, além do Flamengo, né, que ele ganha tudo com o Flamengo, muita coisa, na verdade, eu acho que o torcedor, ele gosta do Adriano justamente por ele ter esse orgulho da cultura, que é dele e que é nossa também, Lucas Pedrosa. É isso. E sabe por que a gente tem que valorizar ainda mais o Adriano? Porque chegou um determinado momento que ele falou assim, eu vou parar. É verdade. Ele não ficou enrolando, ele não ficou, entre aspas, como a gente diz no futebol, roubando, muito pelo contrário. Ele teve personalidade de falar, eu não sou mais feliz, eu quero parar de jogar futebol. E na ocasião, um monte de gente criticando, é tão novo. Gente, vocês não podem querer fazer a outra pessoa tomar decisões que você quer. Não, o Adriano, ele teve personalidade e ele falou, gente, eu não quero mais, pronto, e largou. E ele é feliz aí hoje em dia e eu estarei presente nessa despedida. Você vai, coisa boa. Vai ser muito legal. legal. Vai botar a camisa do Flamengo também. Muito legal. Tem uma musiquinha que era maneira. Mas que beleza, que beleza. Mais um golaço do Adriano de cabeça. Cara, teve um Flamengo e Corinthians, da Libertadores, que o Ronaldo tava no Corinthians e o Adriano no Flamengo. Essa época eu bebia, tá, Pedrosa? O que eu fiquei feliz Ontem no Maracanã. você bebeu também, tequila. Sério, Adriano, você me deu muitas alegrias. Isso é Obrigado, muito legal. de verdade. Isso é o futebol na sua essência. Esse cara é o futebol brasileiro. É porque eu posso cantar a música que a gente cantava. Não pode. Olha aqui. Mas o torcedor do Flamengo sabe. Se cantar, vai ter que voltar a beber. Fala comigo, ô Venê, o ingresso vende, a galera pode ir, quem tá sabendo só agora? A gente pode divulgar, é isso? Acho que eu não sabia. Faz o serviço. É isso. Tá à venda, tem um site específico para isso. Inclusive, eu mesmo vou divulgar no meu Instagram. A venda está sendo muito bacana. Porque é R$35 a meia. Eu confesso que eu não sei o valor de cabeça. A partir dele. E o Ronaldo vai estar também nessa despedida. O Ronaldo muito Fenômeno. Legal. Eu sei que a torcida do Flamengo não gosta muito do Ronaldo por motivos que eu até entendo. Mas, gente, estamos falando de um ídolo também que jogou ao lado do Adriano. E olhando todo do Brasil. Isso. Mas ele vai estar jogando no outro time? Eu não sei qual time ele vai estar jogando. Time, porque ele jogou na Inter também, né? Ele é ídolo lá também. Eu vou ter a oportunidade de ver Adriano e Romário juntos. E o Ronaldo, gente, pelo amor de Deus. Provavelmente vai ver outros craques também da Internacional. Ele pode ter um Zanetti da vida, Ibrahimovic, não sei se vem realmente, mas tem vários, Samuel, Stankovic, tem vários jogadores que jogaram com o Adriano que são craques. Materazzi, é isso? Materazzi também, é outro também, tem vários Muito feras. legal aí pra quem gosta, quem quer relembrar esse tempo aí, pra quem é Mengão, pra quem não é e gosta do Adriano, né? Enfim, esse cara já transcendeu aí. Ainda bem, hein? E aí vai ser domingo, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde no Maracanã. No Maracanã. Muito bem. Preocupação para 2025? Pulgar recusa a terceira proposta de renovação do Flamengo. Peça fundamental do esquema de Felipe Luiz, Eric Pulgar é uma das preocupações do Flamengo para 2025. Isso porque o volante possui contrato com o Mengão até dezembro do próximo ano. Porém, a negociação para a renovação do chileno não está sendo fácil,
visto que o jogador recusou a terceira proposta enviada pelo Flamengo. Segundo informações do jornalista chileno José Pumarino, do jornal AS, o Flamengo ofereceu um aumento salarial para Pulgar, além de uma extensão de vínculo até 2027. Porém, os valores ainda não agradaram o empresário do jogador, Fernando Felicevich. Vale lembrar que o chileno possui um dos menores vencimentos do clube, inferior ao de Alan, pouco utilizado por Filipe Luís. Agora, visto que recusou a terceira proposta seguida, Pulgar deve ter a renovação resolvida apenas em 2025, com a nova diretoria do Flamengo. Isso porque, na última segunda-feira, Luiz Eduardo Batista foi eleito presidente do Mengão para o próximo triênio, de 2025 a 2027. Assim, o mandatário irá assumir o cargo na quarta-feira. Pulgar chegou ao Flamengo em julho de 2022, vindo diretamente da Fiorentina da Itália, por cerca de 2,8 milhões de euros, 14,96 milhões de reais na cotação da época. Com o manto sagrado, o volante atuou em 100 partidas, marcando 2 gols e cedendo 9 assistências. Além disso, o chileno conquistou uma Libertadores, 2022, 2 Copas do Brasil, 2022 e 2024, e um Carioca, 2024. Enquanto isso, Éric Pulgar segue aproveitando as férias após o fim da temporada 2025. Agora, o elenco do Flamengo se reapresenta em 8 de janeiro, no CT Ninho do Urubu, e 2 dias depois viaja para os Estados Unidos, onde realizará a pré-temporada.